Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, História e Geografia. São páginas que eu acredito que as duas turmas já fizeram anteriormente em sala de aula, então vai servir para relembrar o conteúdo. E assistam o vídeo todo até o final, porque durante o vídeo nós vamos fazer juntos as atividades. Assim vai servir como um vídeo de revisão de conteúdo, aprender algo que você não tenha anotado durante a aula e corrigir também, ver se suas atividades estão corretas, se você fez todas as atividades também. E se não fez, pode acompanhar com a gente. Vamos lá? Então hoje a nossa aula é de História e Geografia e nós vamos precisar do livro de capa vermelha, o Aprender e Relacionar História e Geografia. Nós veremos hoje o capítulo 2, onde fala sobre mapas e representações do espaço geográfico. Na página 18, nós vamos ver uns mapas bem antigos. Isso que vocês estão vendo aí são mapas, sim. Este primeiro mapa aqui, parecendo uma pedra, na verdade é um mapa Gassur muito antigo, de aproximadamente 4.500 anos. Foi feito em barro cozido. Este mapa representava rios e montanhas localizadas onde hoje está o atual Iraque. E do lado, este redondinho, que não se parece um mapa, mas é um mapa sim. É um mapa de cerca de 1.100 anos. Os mapas TO dividiam o mundo em apenas 3 continentes: Europa, Ásia e África. Então, os mapas antigos, eles representavam tudo que as pessoas daquela época viam ao seu redor, a visão de mundo que eles tinham do mundo de antigamente. Então, são fontes importantíssimas de pesquisa para conhecermos o nosso passado e também para vermos como nós evoluímos tecnologicamente, né? Não tem nada a ver com o mapa que nós temos hoje. Hoje nós temos mapas do mundo todo, de ilhas distantes, de todos os países, estados, cidades, até dos nossos bairros, da rua que nós moramos, podemos ver imagens nítidas e recentes. Então, é uma tecnologia que avançou muito. Vamos ler aqui do lado? Os mapas antigos são importantes fontes históricas que nos revelam como os antigos viam o nosso mundo, comparando com o que conhecemos hoje, mostrando assim como a evolução tecnológica muda a nossa visão do mundo que nos cerca. Na página 19, nós vemos um planisfério atual. Planisfério é um outro nome para mapa. E hoje o nosso mapa se parece mais com esse aqui que nós podemos ver no livro. Olha, planisfério é o nome dado aos mapas que representam toda a superfície terrestre em um plano. Nós sabemos que o nosso planeta é uma esfera, ele é redondo. Por isso que esse tipo de mapa se chama planisfério, porque aqui ele está todo plano, né? Todo reto. Mas é uma imagem que representa os nossos continentes. Na letra A, nós temos a seguinte questão: quantos continentes estão representados no planisfério atual? Quais são os seus nomes? Então, olha lá, nós temos 2 perguntas. Quantos são os continentes? Podemos ver então que cada cor representa um continente diferente. Quantos eles são? Vamos contá-los? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós já podemos responder na letra A que são 6 continentes. Mas como descobrimos o nome desses continentes? Muito bem, acertou quem disse? Na legenda. Então, a resposta da questão A: 6 continentes: América, Ásia, África, Europa, Oceania e Antártida. Na legenda nós vemos cores e números, tá? Letra B. Quais são os nomes dos oceanos representados no planisfério? Sim, o mapa também mostra quais os oceanos que tem no nosso planeta e que banham os continentes.
Vamos procurar os nomes? Oceano Glacial Ártico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e Oceano Índico. Então, são esses os nomes que vamos colocar como resposta na questão B. Glacial Ártico, Atlântico, Pacífico e Índico. A próxima página, que é a página 20 do livro, ela vai nos falar sobre fotos aéreas e imagem de satélite. Então, agora nós estamos falando sobre representações gráficas bem mais recentes, que é aquelas que nós usamos hoje em dia para fazer os nossos mapas. Então, como nós obtemos os mapas atuais? Como é que se sabe como é a vista de cima de todo o planeta, o formato de cada continente, o tamanho? Então, é através de fotos aéreas e imagens de satélite. Nós vemos aí o texto explicando que uma câmera adaptada, uma câmera especial, é instalada em um avião que sobrevoa a região onde se quer fazer o mapa e vai tirando fotos, como mostra a imagem. As fotos, elas são coladas juntas, né? Elas são juntadas para formar uma única imagem do local onde se quer representar e a partir dessas fotos nós temos um mapa. Então, olha lá, a resposta da questão 1 que está no final da página. Como as fotos aéreas são produzidas? Então, essa é a resposta que vocês vão colocar na questão 1. São tiradas fotos em sequência e depois elas são coladas umas às outras para formar uma imagem única. Na próxima página, página 21, nos fala um pouquinho sobre imagens de satélite. Então, na página 20, nós vimos imagens aéreas. Agora, nós vemos imagens de satélite. Satélites artificiais são lançados no espaço, entre outros motivos, para captar imagens de superfície terrestre. O pessoal do quarto ano B deve se lembrar que nós conversamos muito sobre os satélites artificiais, né? Sobre o sinal de internet que ele nos envia, imagens de TV, é tudo através de satélite. E uma das funções desses satélites é capturar imagens do nosso planeta para atualizar os mapas e outras informações. Então, olha, para a confecção de mapas, as imagens captadas pelos satélites artificiais são enviadas a computadores existentes em estações receptoras, ou seja, que recebem sinais, instaladas em diversos locais da Terra. As informações fornecidas por essas imagens são analisadas e representadas nos mapas. Número 2, observe uma imagem de satélite e um mapa elaborado a partir dela. Então, aqui nós temos uma imagem feita de satélite da cidade de São Paulo e seus arredores. E do lado nós temos um mapa que foi elaborado a partir da imagem do satélite. E aí temos uma questão aqui nesse pontinho azul embaixo. Quais elementos podem ser identificados na imagem de satélite e no mapa? Então, como nós vamos saber quais são os elementos que aparecem nesse mapa, nessa imagem do satélite? Acertou quem disse mais uma vez, usando a legenda. Então, a legenda nos mostra que ali nós vemos uma vegetação, uma área urbanizada, rios e corpos d'água. Então, são os elementos que estão mostrando no mapa e descritos na legenda, que eu circulei ali em laranja para vocês verem. Questão número 3. Como são obtidas e reproduzidas as imagens de satélite? As imagens de satélite são produzidas por satélites artificiais que enviam informações às estações receptoras localizadas em diversos locais da Terra. Então, eu coloquei aqui para vocês copiarem a resposta, mas é uma informação que está no texto, tá, pessoal? Os pontos cardeais e a rosa, né, dos ventos, perdão. Mas, Pro, o que rosa dos ventos e ponto cardeal tem a ver com mapas? Tem tudo a ver, né? Porque os pontos cardeais, eles nos indicam direções.
Como a gente pode ver aqui na tabelinha ao lado, nós temos a direção norte, sul, leste e oeste, representada pelas letras N, S, L, O, que nos indicam as direções principais, né? Como nós sabemos para que direção ir olhando em um mapa? Então, se o mapa diz que determinada cidade, por exemplo, fica na direção oeste, é através da rosa dos ventos, de uma bússola e olhando no mapa que nós vamos saber a direção. Essa rosa dos ventos aí, ela é um pouquinho diferente da que vocês têm no livro, porém dá para compreender tranquilamente. Fiz uma pequena legenda aqui embaixo para vocês verem, então que as partes verdes são os pontos cardeais e as setas azuis são os pontos colaterais. Quem se lembra o que significa cada um desses pontos colaterais aqui? Vamos ver? Olha lá, pontos colaterais. NE representa Nordeste, SE representa Sudeste, SO Sudoeste e NO Noroeste. Essa também já é a resposta da tabelinha que vocês têm aí para preencher na página onde fala da rosa dos ventos. Outra coisa que é importante saber para se produzir e saber se guiar por um mapa é a escala. Quem se lembra que nós falamos sobre escala? Representar a superfície terrestre ou parte dela, uma cidade, por exemplo, em uma superfície plana, não é uma tarefa simples. Afinal, como selecionar os elementos do espaço que devem ser representados em uma folha de papel? E como reduzir o tamanho desses elementos para que eles possam ser representados de forma proporcional? Para isso, os geógrafos, os cartógrafos e outros profissionais elaboram plantas e mapas utilizando a escala. Existem dois tipos de escala, a gráfica e a numérica. Nós vamos ver primeiro aqui a escala gráfica, porém a numérica é bem parecida, tá? A escala gráfica é a mais utilizada nos mapas que representam grandes extensões do espaço. Veja os exemplos. Então, aqui na escala gráfica, nós temos 0 a 100 quilômetros e de 0 a 250 quilômetros como um exemplo. Mas o que quer dizer essa escala? Indica que 1 centímetro no mapa corresponde a 100 quilômetros no espaço real. Então, quando nós vemos esse símbolo aqui, 0, 100 quilômetros, nós saberemos que 1 centímetro desenhado no mapa vai representar uma região de 100 quilômetros no espaço real. A mesma coisa para o 0,250 quilômetros. Indica que 1 centímetro do mapa corresponde a 250 quilômetros do espaço real. Essas são as escalas mais utilizadas para elaborar mapas. Como nós vimos, o mapa é uma imagem reduzida de algo real, de um espaço real. Aqui, por exemplo, nesse mapa político do Brasil, como representar um país inteiro, grande como é o nosso, em um espaço tão pequeno de papel? Utilizando a escala. E aí vem a pergunta A. Qual é o tipo de escala que está sendo utilizada no mapa? Então, nós sabemos que é a escala gráfica. E é aqui que nós vemos a informação. E a letra B? O que essa escala representa? Então, nós vemos a representação é a mesma coisa que essas daqui, porém o número é um pouquinho diferente. Aqui vai de 0 a 540 quilômetros. Então, quer dizer que 1 centímetro equivale a 540 quilômetros do espaço real. Vamos ver agora tipos de mapas. Então, nós temos aqui as imagens de 3 mapas, que estão aí em 2 páginas do livro. Brasil Político, Brasil Físico e Brasil Turismo. Então, estes são alguns tipos de mapas existentes. E o que cada um quer dizer? Como nós podemos ver aqui no Brasil Político, o mapa está dividido em estados, cada um com a sua cor, porque esta é a divisão política, né? A divisão que foi feita do nosso país
politicamente. Então, os governantes decidiram organizar, né, o território do nosso país em estados. Então, foi feita essa divisão, por isso o mapa se chama Brasil Político. No Brasil Físico, nós vemos aqui características físicas do nosso país. Por exemplo, aqui nós vemos altitude, relevo, né? Temos aqui, então, uma legenda, aqui embaixo, né? Uma legenda. Temos aqui as cores no mapa, sempre representando características físicas. Pode ser um mapa representando a vegetação do local, o clima, o relevo, os rios, tá? Entre outras características físicas. E temos também o Brasil Turismo, que na verdade é um outro tipo de mapa, que é um mapa temático, que pode representar qualquer coisa, qualquer tema, como o nome dele já diz. Então, o Brasil Turismo nos mostra como é o turismo no Brasil, né? Temos aqui várias cores, cada cor representa um tipo de turismo que é feito em partes diferentes do nosso país. Então, nós temos aqui turismo diversificado, o turismo de praia, sejam elas de mar, de lagos ou fluviais, de rios, né? Temos aqui o turismo de serra, né? Regiões serranas, quem gosta do friozinho. Estâncias hidrominerais, né? São os circuitos das águas. Turismo histórico-cultural, onde tem museus e outras coisas. Os turismos rurais, com hotéis fazenda, ecoturismo, com trilha e outras aventuras. E o turismo religioso, né? O pessoal que faz procissão, entre outros eventos religiosos. Tem também seus pontos turísticos no Brasil. Reveja os mapas desta página e da página anterior e indique o que cada um representa. Então, os mapas que nós vimos no slide anterior, mapa A, mapa B, mapa C, o que cada um deles representa? Então, o mapa A, como nós vimos, é um mapa político e ele representa a divisão por estados. O mapa B é um mapa físico que representa características físicas como rios, relevo, vegetação, clima. E o mapa C, tipos de turismo que predominam em cada parte do país, porque ele é um mapa temático, mas ele poderia ser de outra coisa, mostrando vários tipos de pesquisa, né? Por exemplo, se você faz uma pesquisa da população do nosso país, você pode fazer um mapa temático indicando onde está o maior número de população, né? As áreas mais habitadas do país, as áreas menos habitadas, as mais populosas, menos populosas, assim como outros temas. A questão 2 pede para observarmos o mapa C, que é o mapa temático, no nosso caso, o mapa do turismo. No estado do Pará, quais tipos de turismo predominam? Então, para responder esta pergunta, nós vamos retomar o mapa de turismo. Ele está pedindo para analisarmos o estado do Pará. Onde está o estado do Pará? Muito bem, olha, aqui está o estado do Pará. E qual é o tipo de turismo que predomina neste estado? Nós vemos, então, primeiro, essa cor verdinha aqui, né, no estado do Pará, que representa o turismo rural e o ecoturismo. Então, como nós dissemos, são hotéis fazendas, são áreas de trilha, de outras aventuras no meio da natureza. Mas ainda no estado do Pará, nós vemos bem aqui no cantinho essa parte amarelinha. E na legenda, o amarelo representa praias, né? Mas ali, naquela região do Pará, tem praia? Tem. É praia fluvial, praia de rio, né? Então, a resposta da pergunta número 2 é essa. O turismo rural, o ecoturismo e o turismo de praia fluvial. Bom, pessoal, por hoje são essas páginas que nós fizemos de História e Geografia. Coloquem, então, aí
o livro de vocês em ordem. Continuem caprichando, continuem se esforçando e se cuidando para que isso tudo acabe logo e a gente volte a se ver pessoalmente. Estou com muita saudade de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Lembrando que amanhã é feriado, então aproveitem para descansar.